você não merece o milagre. Não, pastor, não. Nem você, nem eu, nem pessoa alguma merecemos qualquer milagre, qualquer bênção, qualquer coisa do Senhor. Não é por merecimento, nós não merecemos. O problema é que nós, muitas vezes, por causa ensinados pela religião, nós achamos que se nós ganharmos pontinhos com Deus, nós vamos obter as graças do Senhor, Ele vai nos amar mais. Já ouviu pessoas falando assim, aquele lá é o queridinho de Deus. Ou pastor, ora por mim porque Deus te ouve mais do que a mim. Pastor, ore por mim porque a sua oração Deus atende. E a minha oração parece que eu não sei orar. E nós achamos que alguém merece mais do que outro. E na verdade não existe ninguém que mereça. Não é pelo merecimento que nós vamos obter alguma coisa de Deus. Hebreus 11, versículo 6, todos conhecem, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer agradar a Deus com as suas boas atitudes? Você quer agradar a Deus com os seus quilômetros rodados no Evangelho? Você quer agradar a Deus com coisas boas que você faz? Eu já ouvi, até inclusive alguns dias atrás, eu ouvi em um programa de rádio, um programa cristão, falando sobre pessoas que são muito boas para Deus e de fato elas não deveriam morrer como morreram, porque eram pessoas íntegras, pessoas cheias de Deus, pessoas honradas no Evangelho. Mas sabe, amados, isso tem valor para nós, esses pontinhos que nós ajuntamos, tem valor para a religião, não tem valor para Deus. Essas coisas não atraem a atenção de Deus, essas coisas não liberam, não movem a mão de Deus. Não é porque alguém é muito piedoso que vai receber algo do Senhor. Não é porque alguém jejuou 40 dias que vai receber algo do Senhor. Isso parece chocante, não é? Como assim? Alguém jejuou 40 dias e essa pessoa não recebeu? Se ela não recebe, então eu também não. Nós geralmente colocamos as coisas assim. Mas você já percebeu que talvez um dos momentos mais produtivos, ou os momentos que você mais percebeu a bênção de Deus sobre a sua vida, são aqueles momentos da nova caminhada, de nova conversão, que você é novo convertido. Parece que os novos convertidos furam a fila. Parece que eles recebem com mais frequência as bênçãos daqueles que já estão há muito tempo, parece que não veem mais aquelas coisas e a pessoa fica empolgada e eles dizem assim, muitas vezes dizendo assim, olha, ela está no primeiro amor ainda, porque está descobriu um mundo e infelizmente muitas vezes os mais velhos acabam deixando a pessoa igual a eles, conformando-as com eles na sua caminhada de poucas experiências, porque a fé ela vai tomando lugar para o merecimento. Na verdade, todos que entram no caminho do Senhor começam a se espelhar em algumas pessoas que estão na caminhada há mais tempo e falam, puxa, eu quero ser como aquele. Então ela começa a fazer por merecer e acaba perdendo a fé, porque são coisas distintas, são coisas totalmente diferentes. Uma coisa é você andar com Deus e produzir frutos, e outra coisa é você confiar em Deus. Porque tem muitas pessoas andando com Deus, mas que não desenvolveram a fé. Ora, todos nós conhecemos a história da mulher que tinha um fluxo de sangue. Jesus estava andando e a multidão estava o apertando, todo mundo ao redor de Jesus. Mas veio uma mulher, que a Bíblia diz, Jesus vai revelar depois a ela, que era exatamente a fé dela que trouxe o milagre que ela precisava. Então ela vem, toca em Jesus e ela recebe, você conhece a história, ela recebe a cura naquele momento. Jesus então para a comitiva, para todo mundo e diz assim, quem me tocou? E os discípulos logo acham estranha a pergunta, porque todo mundo estava tocando em Jesus. Mas aquela mulher toca em Jesus. Existe uma diferença entre estar caminhando com Jesus e tocar em Jesus com fé. Muitas pessoas caminham ao redor de Jesus. Se fosse nos dias de hoje, todos estavam querendo tirar uma selfie com Jesus. Mas poucos, talvez, estariam ali com aquela intensidade de fé. Que aquela mulher veio só tocar nas vestes de Jesus, então eu ficarei curada. E aquela mulher recebeu pela fé. Não é porque estava caminhando, não é porque andava com Jesus o tempo todo. Ela não andava com Jesus, ela ouviu falar de Jesus e creu. Então, quando nós cremos no Senhor e atingimos essa fé, porque a fé, às vezes, a pessoa quer, mas isso não é fé. Ela quer muito, mas isso ainda não é fé. É interessante que quando Jesus tinha um amigo chamado Lázaro, que todos conhecem. Nós vamos encontrar essa passagem em João capítulo 11.
mandam chamar Jesus. A casa do Lázaro era praticamente uma base missionária de Jesus. Jesus sempre passava por Betânia e ficava ali na casa de Lázaro. Alguns acreditam que era uma base missionária de Jesus ali, um lugar onde Jesus podia repousar e ficar o tempo que ele precisasse, porque de fato havia uma amizade intensa entre Lázaro, a Marta e a Maria, que eram as irmãs. E Jesus estava nas cercanias ali e de repente o Lázaro cai doente. E a irmã dele manda chamar Jesus. Senhor, aquele a quem tu amas, o teu amigo, ele está doente. Jesus disse assim, olha, isso não vai acabar assim. Essa doença não é para a morte. Mas Jesus ficou 2 dias lá ainda, antes de ir. Quando Jesus fala, dá a entender que o Lázaro já morreu logo em seguida. Ele estava muito mal e talvez o último recurso era chamar Jesus. Mas parece que a notícia chegou atrasada demais. Mas assim mesmo Jesus ficou 2 dias. E os discípulos perguntaram, Senhor, mas e agora? Por que nós não vamos? Parece que Jesus deu um tempo ali ainda. E nós, até esse tempo atrás, lendo esse texto, eu não conseguia vislumbrar nessa perspectiva. Por que Jesus não foi rápido para resgatar o amigo? Porque Jesus sabia que ele ia chegar lá e ia ressuscitar. É estranho nós pensarmos assim, porque nós acabamos ignorando a fé. Porque sempre que Jesus curava alguém, era pela fé da pessoa. Raras vezes Jesus, talvez uma vez ou outra, que Jesus simplesmente curou alguém porque ele quis. Geralmente as pessoas vinham até ele, geralmente as pessoas o buscavam, e depois de curadas, Jesus dizia para elas assim, olha, foi o meu poder que te curou, foi porque eu estou ungido. De fato era isso, mas esse poder não seria liberado a não ser se a pessoa chegasse com fé. E a fé era que trazia resultado. Assim como a mulher do fluxo de sangue, a tua fé te salvou, a tua fé te sozo, que é a palavra usada para salvação, para cura, a palavra no grego, que significa cura, libertação, salvação, prosperidade, tudo isso no mesmo pacote. Essa palavra representa em alguns momentos uma coisa, outra vez outra, outras vezes tudo isso. No entanto, quando mandam chamar Jesus, e parece que apelam para a amizade, Senhor, o teu amigo. E muitas vezes nós vamos orar, Senhor, esse teu servo que tem te servido com muita dedicação, esse é um santo homem, como se Deus não soubesse dessas coisas. Como se Deus, é verdade, poxa vida, se é por isso, então eu vou fazer isso por ele. Mas infelizmente, irmãos, muitos de nós perdemos as bênçãos do Senhor, porque essa não é a porta, não é a chave que abre as curas, os milagres, as bênçãos do Senhor, não é o merecimento, não são o grau de importância, não é aquele que todo mundo acha que é importante, não é isso. Não é isso que move a mão de Deus, não é essa porta que abre os milagres do Senhor para a nossa vida. Pastor, mas o Senhor já não fez tudo? Sim, tudo está pronto para nós, mas tudo é feito e é recebido pela fé. Nós recebemos essas coisas pela fé, por isso que nós precisamos crescer na fé, irmãos. Nós precisamos entender sobre isso, não simplesmente tentar. Às vezes quando nós estamos querendo alguma coisa, nós apertamos tantos botões, porque acreditamos que algum deles vai funcionar, e às vezes não funciona nenhum. Porque não é apertar o botão, é encontrar o botão certo. E o botão certo é a fé. E eu creio que nós precisamos nos dedicar mais à fé. Precisamos entender, estudar mais sobre isso. Sobre a palavra pistis no grego. Essa palavra, sempre Jesus dizia, foi a tua pistis que te salvou. Foi a tua pistis que te curou. Tenha pistis em Deus. Precisamos entender como isso funciona. Porque uma vez que nós conseguimos entender isso, nós vamos ver muitos mais milagres. Quando Pedro e João entram no templo, olha só, eles entram no templo, entrando no templo tem um coxo lá. E eles dizem pro doente assim, pro coxo, diz, olhe para nós. E ele olha esperando receber alguma coisa. E aquele homem é curado ali por uma ação dos discípulos. De repente as pessoas acham aquilo fantástico e ficam admiradas. E o Pedro então se levanta e diz, vocês estão olhando para nós como se fosse pelo nosso próprio poder ou santidade que tivéssemos feito esse homem andar. Foi a fé que vem pelo nome de Jesus, foi a fé que vem pelo nome de Jesus que deu a este perfeita saúde. Exatamente assim, é a fé que abre a porta, é a fé. Você já viu alguns filhos? Tem alguns filhos mais ousados do que outros. Uma casa com vários filhos, geralmente você vai ver isso, vai achar que alguns são mais queridinhos do papai ou da mamãe.
Só que muitas vezes esses mais queridinhos são os mais afoitos. São aqueles que têm coragem de pedir. Aí ele vai, ganha, o outro vem, ele ganhou, eu quero também. Mas aquele mais afoito, eu vejo Pedro assim. O Pedro era daquele mais afoito. Jesus vem andando sobre as águas, todo mundo ali no barco, estava acontecendo umas coisas terríveis ali, o barco estava quase indo a pique, quase afundando. Aí de repente eles veem Jesus caminhando. E aí eles ficam espantados, mas Jesus diz: não temas, sou eu. O Pedro podia ficar, ufa, ainda bem, vai nos salvar agora, vai fazer parar a tempestade. Mas não, ele foi mais afoito, ele diz: se é o Senhor então, manda-me andar sobre as águas. Jesus fala: vem, e o Pedro pula para fora do barco. É uma coisa impensada, uma coisa irreal, mas ele foi confiando na palavra de Jesus. Lógico que muitos falam que o Pedro afundou, o Pedro sem fé, mas até hoje eu não encontrei homem algum que tenha pelo menos parado em pé sobre as águas. Mas a Bíblia diz que Pedro andou sobre as águas. Não sabemos quantos passos ele deu, mas ele andou, e o resto você já conhece. Mas ele era afoito, é aquele filho que ia, essa bênção é para mim. E o Senhor se agrada tanto quando ele encontra esses filhos dizendo assim: essa bênção é para mim, eu tomo posse, eu recebo para mim, isso é meu, essa bênção é minha. É tão gostoso quando você está pregando a palavra de Deus e você vê o brilho dos olhos da pessoa: essa palavra é para mim, eu recebo, eu vou viver isso. E alguém diz assim: pastor, depois de 15 dias, de um mês, de 6 meses, você encontra aquela pessoa dizendo assim: eu estou andando naquela palavra, aquela palavra foi uma bênção para mim, eu tomei posse, eu recebi, e a minha vida foi transformada, a minha vida foi mudada. Quando encontramos pessoas assim, nós glorificamos ao Senhor, porque é a palavra, é a semente que caiu numa boa terra e produziu. Agora outras pessoas ficam pensando: puxa, eu não valho nada mesmo, o Senhor nunca vai me dar porque eu não mereço, eu sou um pecador. Conserte-se, por amor ao Senhor. Vale a pena consertar tudo na sua vida para andar com Jesus. Não vale a pena você ficar carregando, sabe esses mendigos que andam com sacola de coisa, eu não quero nem saber o que tem lá dentro, você já deve imaginar o que eles carregam lá dentro. Aquilo lá, se você chamá-los para sua casa, você não quer nem que eles entrem com aquelas coisas lá. Não, estão minhas roupas. Não, deixa as roupas aí, eu vou dar novas roupas para você. É assim que o Senhor quer fazer conosco. Os teus pecados, a sua vida errada, isso tudo não agrada ao Senhor, e você não pode comparar esse lixo com aquilo que Deus tem para te oferecer. A vida nova é muito boa, é uma vida que enche o teu coração, preenche a tua alma. Você jamais sentirá falta das coisas passadas, porque a vida nova é muito melhor. Então ninguém merece bênção nenhuma. Jesus fica mais 4 dias onde ele estava, então ele vai até Betânia. Por que Jesus fez isso? Eu acredito que a Marta e a Maria, que eram as irmãs do Lázaro, não receberiam o milagre se pensassem, se ainda mantivessem no coração a ideia de que elas merecessem, que o Lázaro merecia receber aquela cura. Jesus iria lá visitar o seu amigo simplesmente para colocar uma flor lá na porta do túmulo, porque o Lázaro não seria ressuscitado se não houvesse fé ali. Quando Jesus chega, Jesus chora vendo aquela situação. Por quê? Porque as pessoas acham que por algum merecimento que elas deveriam receber a bênção, qualquer coisa do Senhor. E é por isso que muitos não recebem, porque estão achando que merecem. Já estou na igreja há tanto tempo, já estou buscando o Senhor, já jejuei, eu já subi no monte, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu sou teu filho, fiel na tua casa, igual o filho pródigo, o irmão do filho pródigo. O irmão do filho pródigo estava reclamando com o pai: eu te sirvo há tantos anos, nunca transgredi nenhuma lei, mas o Senhor não me dá nenhum carneiro, nenhuma novilha para eu fazer festa com os meus amigos. Fiquei infeliz, porque não entende. Olha só, o filho pródigo foi um cara muito inteligente. Ele entendeu que tudo que o pai tinha era dele. Ele fez errado, mas o pensamento, o entendimento dele, até no retorno, ele sabia que na casa do pai, se ele voltasse lá com a ideia, nem que fosse de servo, ele ia comer. Ele volta ali arrependido, e o pai entende então aquele coração que tinha fé de que ali tinha alguma coisa. Assim é o nosso relacionamento com Deus. A fé está no nosso coração. Se nós não endereçarmos isso ao Senhor, Ele colocou fé em nós, para que nós pudéssemos chegar a Ele. Hebreus 10, 25 diz para nós entrarmos confiadamente no trono da graça. O que é entrar confiadamente? É com confiança. Em meu livro, eu coloco uma história e uma foto
uma emblemática que rodou o mundo, onde está o presidente dos melhores, dos mais conhecidos, não sei se é dos melhores, mas dos mais conhecidos presidentes americanos, John Kennedy. Ele está em seu escritório e assentado à sua escrivania. Aquele escritório ali é a sala mais cobiçada do mundo, a sala do homem mais poderoso do mundo, portanto a sala mais poderosa do mundo. E fora daquela sala, na parte, no hall de entrada, existe ali a secretária e uma fila de pessoas muito importantes para falar com o presidente dos Estados Unidos. Estadistas, grandes empresários, pessoas politicamente poderosas, estavam lá na fila esperando. Talvez não conseguiriam falar com o presidente naquele dia, teriam que voltar outro dia, ou talvez nem reunião teria, por causa da agenda ocupada do presidente. Mas a foto que é tirada ali mostra John Kennedy Jr. brincando embaixo da escrivaninha do pai dele. Ora, como aquele menino entrou? Porque ele é filho, e não só por isso, porque ele cruzou por todos eles, deu oi para a secretária, abriu a porta e entrou ali na sala do pai, porque o pai dele era presidente dos Estados Unidos. Para todo mundo era um homem importante, mas para ele era o pai, e isso gerava uma confiança. Tem muitas pessoas que até veem Deus como pai, mas não conseguem ter essa confiança de que o meu pai me ouve. Quando Jesus chega ali no Lázaro, na casa do Lázaro, ele ora: Senhor, graças te dou, porque me ouves, sempre me ouves. Então, quando tem ali alguém que crê, com as pessoas com a visão certa, a Marta e a Maria, agora elas foram colocadas no lugar delas, porque Jesus disse assim: olha, tudo é possível ao que crê. Jesus falou para elas: se creres, verás a glória de Deus. Ora, não é porque eu mereço? Não, é se você crer, você vai ver a glória de Deus. Talvez você precisa ajustar um pouco a sua fé. Esqueça o merecimento. Ninguém merece nada. Mas quando você crê em Jesus, as portas se abrem a você. Porque a palavra de Deus não pode se contradizer. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode estar colocando fé, talvez, nas suas boas obras, no seu merecimento, nos seus anos de carreira, nos seus anos de trabalho para o Senhor. Isso tudo vai deixar você frustrado, porque o Senhor só está buscando, dentre os discípulos que estavam à volta de Jesus, uma mulher que já tinha o seu lugar na sociedade excluída da sociedade, duas vezes, uma por ser mulher, outra por ser uma mulher doente, com aquela doença que ela não poderia estar em público, não poderia encostar em ninguém, devia estar separada da sua sociedade por causa da sua doença. Jesus não a conhecia, ela não conhecia Jesus. Vem, toca e recebe um milagre de 12 anos que ela estava esperando. Um milagre ali, 12 anos acumulados de sofrimento, recebe em um toque só. Por quê? Porque ela merecia? Não, porque ela creu. Ela cria em Jesus. Você não merece o milagre. Enquanto você não crê no Senhor, muitas portas estarão fechadas. Não é porque Deus está judiando, castigando você. É porque Ele colocou essa porta de acesso a Ele, entrando confiadamente diante do trono da graça. Nós precisamos receber essa palavra e, a partir de hoje, corrigirmos a nossa perspectiva. Não é porque eu mereço, mas é porque eu creio. Poderíamos dizer: Senhor, eu não mereço, mas desde já agradeço, porque o Senhor abriu essa porta e Ele se agrada daqueles que dizem: é meu. Assim como Davi disse para o gigante: ele é meu, eu vou derrubá-lo, porque ele creu no poder de Deus. Davi não estava confiando em si mesmo. Davi não estava ali: olha, eu sou mais forte do que ele. Jamais. Davi disse assim: ele está afrontando o exército de Deus, ele está contra Deus, e Deus é comigo. Então ele já perdeu. É assim que o Senhor quer que nós tenhamos o nosso coração, que nós estejamos com o nosso coração diante dele. Eu creio, esta bênção é minha, essa vitória é minha, e eu recebo em nome de Jesus. Lázaro levanta depois de 4 dias morto, porque Marta e Maria entenderam que Jesus era o autor da vida, e ele estaria ali para restaurar a vida do irmão delas, e por isso elas receberam o milagre. Se você crê, tudo lhe será possível. Tudo é possível ao que crê. Então, em primeiro lugar, esqueça o merecimento. Em segundo lugar, faça a sua fé crescer. Talvez a sua fé seja pequena ainda, mas você pode fazê-la crescer, exercitando. A mulher vinha falando pelo caminho: se eu tão somente tocar nas suas vestes, ficarei curada. Se eu tocar nas suas vestes, ficarei curada. Se eu tocar nas suas vestes, ficarei curada. O que aconteceu? Tocou nas vestes, ficarei curada. Essa é a palavra de Deus para você hoje. Que Deus te abençoe e que você se posicione
corretamente diante de Deus. Você não merece nada, mas tudo é possível ao que crê. Deus te abençoe, em nome de Jesus.